processo ajudasse na elaboração do projeto que vocês vão entregar no final, tá? Então, a primeira atividade que tinha ficado ali já até, acho que a primeira, dia 24 de novembro, ela estava fechada, né? Mas nós resolvemos postergar para a data de 20 de dezembro, junto com a atividade 2. Né? O ideal é que primeiro se realize a primeira atividade, em que a gente vai falar mais sobre o problema de pesquisa, né? E depois a gente fale mais sobre a metodologia, né? Que é o que está sendo pedido ali na atividade 2. E que isso, então, já seja uma base, digamos assim, né, para a elaboração do projeto de vocês, seja de pesquisa ou de intervenção. A gente vai falar um pouco sobre essa diferença, né, e essas implicações. Mas esse projeto vocês vão entregar apenas em fevereiro para a gente, tá, Alessandro? Então, o prazo que está lá, se não me engano, é dia 25 de fevereiro. Eu não sei bem a data, mas vocês depois chequem ali no Siga, né? Eu acho que é a segunda semana de fevereiro, tá? Então, a gente vai ter, sim, esse recesso, mas também vai ser um recesso que vai servir, digamos assim, né, para a gente conseguir dar uma elaborada, né, dar uma consistência para o projeto, quanto mais melhor, porque depois isso facilita, né, as próximas etapas de vocês, que é o seminário de escrita mesmo, né, e que vai demandar um pouquinho mais, né, por enquanto a gente só está no projeto. Então, só para deixar bem explicadinho, né? Essas atividades 1 e 2 vão até dia 20 de dezembro, e depois disso nós não vamos abrir mais, tá? Nem mesmo no período de recuperação. Por quê? Porque o projeto final, lá de fevereiro, vai conter esses dois tópicos, né? Vai ter esses dois conteúdos. Vocês vão ter que, no projeto final, colocar o problema de pesquisa, a metodologia e mais alguns outros itens. Então, como que vai ficar, né? Se você não conseguir fazer essa atividade 1 e 2, por algum acaso, eu espero que não aconteça, nós vamos avaliar a partir desse projeto final, esses dois elementos, mas valendo menos pontos, tá? Então, não vamos partir mais do 10, né, do 100, nós vamos partir de menos pontos, né, de 70% por cento da nota para esses dois pontos, né? E o trabalho final, enfim, dentro do prazo, também vai ser corrigido valendo o 100%, tá? Então é isso, né? Primeiro esclarecer esses elementos e depois, agora nós vamos falar um pouquinho mais, né? A atividade de hoje, a aula de hoje, a gente pensou em aproveitar para destrinchar mesmo, né? Todas as partes que vão vir no projeto de trabalho de vocês, não deixar dúvidas, né, em relação a isso. Portanto, pode ser uma conversa, tá? Vocês fiquem à vontade, podem levantar a mãozinha, podem me interromper, né? Fazer perguntas, para que vocês não fiquem aí depois, digamos, desamparados ali, né? Durante esse período que também vai ser de recesso logo mais, tá? Então, em relação a esse ponto das tarefas, está tudo claro? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Podemos deixar desse modo? Deixa eu ver o chat aqui, acho que sim, né? Bom, qualquer coisa vocês vão se manifestando aí também, tá? Em relação ao projeto, eu fiquei bem feliz, nós ficamos, né, eu e a professora Glacielma, de ver que vocês estão bastante participativos, né, que vocês estão colaborando uns com os outros ali no fórum. Essa atividade também é uma atividade obrigatória, mas nós vamos manter aberta durante todo o curso, porque também ali é um espaço de elaborar, receber uma sugestão, depois repensar, reelaborar, né? Que é um movimento mesmo de escrita de um texto, né? De escrita de um projeto. Então, a gente está bem feliz com essa participação. Na medida do possível, estamos tentando ali responder também, interagir com vocês, né? Ainda não conseguimos com todos, mas temos essa meta, né? E vamos dar os retornos também desses trabalhos que vocês já postaram até agora.
para que vocês sigam mais seguro esse caminho, né? Então, a gente vai fazer essa força-tarefa para retornar o quanto antes, tá? Mas vocês também sabem que esse final de ano é mais corrido, atropelado, então só uma paciência que vai chegar, né? E vocês também podem recorrer aí aos e-mails, né? Tirar dúvidas nesse sentido, tá bom? E continuem ali trocando as informações no fórum. Pode passar, por favor, Juarez. Bom, então aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses tópicos, né, que vão precisar estar nos projetos de vocês. E antes de nós pensarmos, né, nesses tópicos, eu observei que muitas vezes a gente tem ali no fórum um tema bem delimitado, mas ainda não conseguiu achar o problema que está ali morando naquele tema, né? Ou então, o contrário, a gente tem um problema ali, né, que faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a gente identifica, mas não consegue muito bem localizar quais temas são pertinentes de abordar em relação a esse problema, né? Onde é que ele se encaixa. E aí eu queria trazer, dentro dessas observações que a gente foi fazendo pelos trabalhos, né, pelos comentários no fórum, a importância da gente ter claro, tentar, né, nesse momento, ter claro uma pergunta de pesquisa, né? Então, a gente não, por exemplo, às vezes eu quero pesquisar EJA e educação profissional. Esse é meu tema, mas o que é que eu quero pesquisar, né? Qual que é o problema que eu estou encontrando ali e que merece ser investigado, né? Que merece maior atenção da minha parte. E o que eu quero responder, né? Que pergunta que eu quero responder acerca desse tema. Então, acho que é interessante a gente se voltar, né, para esses primeiros pensamentos, né, reflexões sobre o tema, e tentar perceber se a gente tem uma pergunta bem clara ali de pesquisa, né? Porque, afinal de contas, é essa pergunta que vai conduzir o nosso trabalho. Né? Se a gente não tem muito clara a pergunta, a gente tende a pegar dados que muitas vezes não vão ser analisados, né? Gasta um tempão analisando, coletando dados que não vão servir para pesquisa, ou então faz entrevista, faz uma série de outras coisas, né? Que na verdade não seriam tão necessárias para responder minha pergunta, né? Então, para a gente iniciar essa conversa, né, tendo em vista o que vocês estão colocando no fórum, eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Se a nossa pergunta está bem clara, o que a gente quer responder, tá? Aqui estão perguntando com o TCC terá o mínimo de quantas laudas, né? É um artigo, tá? Nós vamos pedir um artigo que tem ali de 12 a 20 páginas, né? Geralmente, tá bom? Mas o artigo, ele vai ser escrito só nos próximos seminários, tá, Alessandro? Por enquanto, a gente vai pensar só no projeto, tá? E no projeto nós não delimitamos ali um número máximo nem mínimo de linhas. A gente espera que o projeto ele esteja elaborado de uma forma que dê condições, né, de você prosseguir com a sua pesquisa, né, de você fazer depois um bom trabalho, um bom artigo, tá? Outra questão, assim, antes da gente avançar, né, é que então essas são as bases, né? Que pergunta que eu tenho, eu sei o meu tema, qual é o meu problema, que pergunta que eu tenho, e aí eu vou caminhar, né? Com essa pergunta, quais são os objetivos que eu defino, né? Para minha pesquisa. Qual é a hipótese que eu tenho, né? Sobre esse problema? A gente vai falar aí sobre cada um desses tópicos, que são os tópicos que vocês vão precisar nos entregar lá em fevereiro, no projeto de pesquisa ou de intervenção, tá? Antes da gente avançar também, na aula passada, né, no encontro passado, nós falamos um pouquinho sobre as implicações de escolher fazer um projeto de pesquisa, né, de cunho mais bibliográfico, documental, ou da gente fazer um projeto de intervenção, tá? Então, eu vou primeiro passar os tópicos do que seria o projeto de intervenção, de pesquisa, e depois, lá para o final, eu comento um pouquinho com vocês sobre intervenção. Por quê, pessoal, que eu fiz essa escolha, né? E queria também compartilhar com vocês.
O projeto de intervenção, ele geralmente é um projeto que demanda muito mais tempo, né? Porque ele tende a ter decisões compartilhadas, a fazer o levantamento de problemas e de perguntas também de modo compartilhado, a traçar a metodologia de trabalho também de forma compartilhada, todas as etapas de alguma forma, né? Geralmente, num projeto de intervenção, tende a ficar um pouco no aguardo, né? Da resposta daqueles que estão envolvidos, né? Mesmo que eu tome minhas decisões unilaterais ali, tem outras pessoas envolvidas nas etapas do processo, né? E isso implica, pessoal, a gente ter um tempo, o que eu vou dizer, um tempo muito mais amplo do que de fato nós temos no nosso curso, que é o curso da especialização, né? Então, a gente já diz isso para vocês de início, porque além de toda essa questão, né, os projetos de intervenção vão demandar de vocês passar também pelo Comitê de Ética do IFSC, tá? Que não é um processo, assim, de um bicho de sete cabeças, mas também é um processo que leva tempo, né? Às vezes a gente se inscreve, falta documento, aí volta, aí é só no outro mês, e a gente não pode iniciar nada na pesquisa que envolva seres humanos sem a autorização do Comitê de Ética, né? Então, nesse sentido, a gente queria dar essa ciência para vocês, né? Que vocês tenham essa consciência, né? Na escolha do que vocês vão trabalhar, né? Para que também seja um trabalho prazeroso, leve, né, e que não cause mais assim atribulações, né, no caminho, no dia a dia de vocês, tá? Nem por isso que ele deixe de ser significativo e contribua para a área, né, e para outras intervenções possíveis, tá? Mas então agora eu vou dar uma concentrada nesse processo de falar do tema de pesquisa, tá? É que eu estou lendo aqui a reflexão do Elvis, ele colocou assim: estou preferindo um projeto mais denso para depois pensar em torná-lo mais conciso. Aí é uma questão de como a gente consegue pensar, elaborar as ideias, né, Elvis? Às vezes a gente pensa uma coisa muito grande e aí também é um exercício, né? Eu penso num problema mais geral, num objetivo maior, e aí eu, de repente, destrinchando, consigo ver, não, mas nesse tempo eu vou conseguir responder apenas isso, né? E tudo bem, né? Se você tem esse caminho de elaboração de escrita, né? Não tem uma regra para isso, mas só o cuidado de depois tentar, de fato, né? Escolher aquele recorte que você, de fato, vai dar conta de fazer nesse período da pesquisa, né? Que são poucos semestres, digamos assim, né? E o que é muito legal também nesse processo é que quando a gente está na especialização, né, de alguma área, seja a área que for, a gente é como se estivesse dando um pontapé inicial na bola, né? É uma bola que vai continuar rolando, quer dizer, é um estudo que vai continuar crescendo, né? De repente a gente não consegue responder aquela pergunta que está mais profunda, né? Mas a gente responde uma parte fundamental para compreendê-la melhor e depois dar continuidade em outros níveis, né? De estudo também. Então, é isso. Pode passar, Juarez, por favor. Mas vai dar tudo certo, sim, Carlos. Pode passar, por favor. Isso. Então, assim, eu vou fazer bem rapidamente, né? Esclarecer alguns pontos, mas assim, é tudo muito claro, acho, para vocês, né? Mas é sempre bom a gente dar uma discutida
parece que a gente falando também consegue clarear as próprias ideias, né? Então, eu dei aqui um exemplo, né? Acontece às vezes ali, não estou falando especificamente de ninguém do fórum, né? Mas às vezes a pessoa coloca um tema e esse tema é bastante amplo, né? Então a gente precisa, como eu falei antes, recortar o que, que eu quero, né? Qual é o objetivo ali que eu tenho de fato, quer dizer, qual é a pergunta que eu quero responder, né? Então eu dei um exemplo ali, por exemplo, da EJA e educação especial, que tem uma interface muito bacana, muito importante de ser pesquisada, né? Nós sabemos que cada vez mais o público das pessoas com deficiência tem chegado, e ainda bem, né, que tem chegado a EJA como a primeira porta, muitas vezes a primeira mesmo, porta de acesso à educação, né? Mas também, muitas vezes, por aquilo que nós falamos, não gosto desse termo, mas acaba sendo muito usado, do fracasso escolar, né? Não do sujeito, mas da escola mesmo, né? Muitas vezes de atender esses sujeitos, né? Então, dentro dessa temática, por exemplo, né? Eu tenho diferentes perguntas que eu posso responder, né? Eu posso também observar diferentes problemas, né? Dentro de EJA Educação Especial, eu posso pensar em políticas públicas, né? Quais são as políticas públicas para essas pessoas na EJA, né? Ou então eu posso pensar em termos de história, né? Quando que essas pessoas começaram a acessar mais a modalidade, né? Ou acessar mais a escola, certo? Aí eu dei um exemplo de problema que eu identificaria, por exemplo, né? As pessoas com deficiência sofreram uma espécie de dupla exclusão do acesso à escolaridade básica e também o capacitismo, né? As questões de preconceito. Então, dentro disso, né, dentro desse problema, que é a exclusão das pessoas com deficiência, eu poderia também ter diferentes perguntas, né? Eu poderia tentar entender onde é que essas pessoas estão mais concentradas, né? Em que nível de estudo, no ensino fundamental, né? Nos anos iniciais de alfabetização, nos anos finais, no ensino médio, né? Isso seria uma questão que a minha pesquisa poderia responder. Ou então poderia ter um outro foco, uma outra pergunta, né? Quais são as políticas da rede X, sei lá, né, da rede de São Paulo, de Santa Catarina? Vi muita gente aí também do Nordeste, do Piauí, né, do Ceará. Quais são as políticas dessa rede estadual ou municipal também, né, para atender essas pessoas com deficiência na EJA? Né? Posso ter esse outro enfoque, essa outra pergunta. Então, vejam, né? Depois perguntei uma outra possibilidade: quais práticas podem superar esse capacitismo, né, na EJA? Então, vejam que cada pergunta é uma pesquisa completamente diferente da outra, né? Eu vou falando e estou lendo aqui. Professora, podemos usar esse exemplo do slide para fazer o nosso? Estava perdido e isso me clareou. Pode, de repente, é uma pergunta que é o que você queria colocar, né? E não estava ali muito claro. Mas você veja, né? São 3 perguntas sobre um problema que a gente identifica e que tem caminhos totalmente distintos, né? Na primeira etapa, por exemplo, na primeira pergunta, eu iria estudar dados, né? Dados de matrícula no meu estado ou no meu município, né? Para ver ali, olha, se eles estão mais no ensino fundamental, dos anos iniciais, quer dizer que eles nunca acessaram a alfabetização, a escola, né? Se eles estão mais ali nos anos finais do ensino fundamental, quer dizer que a escola pode não ter dado conta de atender essa diversidade, né, essa pluralidade dos sujeitos. Enfim, são pesquisas distintas, né, dependendo da pergunta que eu faço. Então, isso vai ser muito interessante também, porque vocês estão trocando ali as informações no fórum e muitas vezes vai coincidir, né? Vocês vão trabalhar o mesmo tema, né? Mas talvez não trabalhem o mesmo problema, certo? Ou às vezes vão trabalhar até o mesmo problema, mas vão fazer perguntas diferentes. E aí um também pode trocar com o outro, né? E ajudar o outro. Pode sim. Então a Leilane perguntou, fica à vontade, Leilane, tá? A aula é mesmo para ir te clareando as ideias, né? E ajudar na tua escrita, tá? Bom, pode passar, Juarez, por favor. Então, tendo a nossa pergunta de pesquisa,
né, tendo a nossa... esse nosso norte, né, essa nossa diretriz, do que a gente quer responder, do que a gente está procurando saber, né, sobre aquela temática, nós também teríamos uma hipótese, né? Então, para cada uma daquelas perguntas, eu teria uma hipótese diferente, né? Eu coloquei aqui uma hipótese em relação à pergunta primeira ali, né? Onde que eles estão mais concentrados, né? Em que nível de estudo. Então, eu teria, por exemplo, a hipótese que eles estão mais concentrados na primeira etapa, né? O que demonstra a dificuldade de acesso, o precário atendimento durante o ensino fundamental. Mas pode ser que eu esteja errada. Pode ser que eu colete meus dados e perceba que não, eles estão lá no ensino, no ensino médio mais concentrados. E aí eu vou refletir por outros caminhos, né, para explicar essa frequência massiva mais lá para o ensino médio. E tudo bem, né? A hipótese, ela não precisa ser algo certeiro, né, gente? Ela é muitas vezes baseada na nossa observação contextual, né, na nossa realidade, mas nem sempre a nossa observação ela tem a nossa realidade se amplia, né? Quer dizer, dialoga com o que é massivamente mais representativo, né? E tudo bem, né? O importante é que você coloque claro uma hipótese para que você também possa comparar esses resultados que você for encontrando, né, com essa sua primeira ideia, né? E depois, então, isso vai, se estiver muito distante, a gente talvez precise de outras teorias, de outros estudos, né? De outros teóricos que me ajudem a pensar o problema. Se estiver mais perto, opa, então eu tenho um referencial teórico aqui que vai me ajudar bastante, tá? Então, pode passar, Juarez. Tá. Então, outro ponto que nós vamos pedir para vocês nesse trabalho final, né, é esse objetivo geral. Acho que até talvez na atividade 2, não me lembro bem, esse objetivo geral, né, que a gente vai precisar definir, que é um objetivo mais amplo, né, aquilo que a minha pesquisa quer alcançar de mais amplo dentro daquela temática, dentro daquela problemática, né? Quer dizer, se eu tenho, então, a intenção de entender a presença das pessoas com deficiência na EJA, né? Eu tenho um objetivo com isso. Por que eu quero entender, né? Em que nível de ensino eles estão mais, né? Porque eu quero, de alguma forma, ver os possíveis fatores que explicam, né, essa presença em determinada etapa de ensino e que meu trabalho dê subsídios para a elaboração de políticas públicas, né, ou dê subsídios para estratégias pedagógicas mais inclusivas, né, apontando, então, onde é que esse público se concentra, né? Coloquei aí um exemplo para vocês do objetivo geral, né? Então, para que eu estou fazendo essa pergunta, né? O que eu quero com essa pergunta? Esse é o objetivo geral do nosso projeto, né? Sempre legal a gente notar, né, algumas coisinhas de redação, pessoal, que o objetivo geral ele vem com os verbos no infinitivo, né? Geralmente o objetivo geral é né? Ainda mais num projeto que é pequeno, né? Que é na especialização, porque é pequeno não porque é menos importante, mas de menos extensão, né? De tempo para ser realizado, tá? Então, geralmente é um objetivo geral ali, né? No máximo dois, que a gente vai desenhar, delinear e sempre utilizando, então, esses verbos iniciais, né? Iniciando com os verbos no modo infinitivo, né? Uma formalidade que é importante para a gente demarcar, né, na redação, que é o objetivo geral, tá? Pode passar também, por favor, o Juarez, por favor. Tá. Então, os objetivos específicos, né, são, digamos assim, as etapas, né, que eu preciso cumprir para alcançar o meu objetivo geral, né?
Então, se eu tenho uma pergunta que é, por exemplo, entender a presença das pessoas com deficiência na EJA e no meu estado, né? Se eu tenho o objetivo de que meu trabalho contribua, então, para as políticas públicas, para as estratégias pedagógicas. O que eu preciso para alcançar esse objetivo, né? Eu preciso cumprir outros objetivos menores, né? Preciso cumprir algumas etapas para conseguir essa resposta, né? Então, coloquei alguns exemplos aí, né, para vocês de objetivos específicos. Também, né, todos ali em tópicos, aqui pode ter mais do que um, né, do que dois, do que três, quantos vocês julgarem necessário e viáveis, né, porque às vezes a gente quer colocar também um monte, mas tem que ser objetivos viáveis de fazerem nesse tempo do nosso projeto, né? Então, por exemplo, para essa questão, né, da presença das pessoas com deficiência, eu posso colocar como primeiro objetivo fazer uma revisão de literatura, realizar a revisão de literatura, né? Pegar os estudos mais recentes, se eles mencionam, né, essa questão ou não, ou se realmente essa é uma questão que poucos trabalhos abordaram ainda, né? Na minha rede, né, especificamente se tem trabalhos nesse sentido ou não, né, isso é bem importante. Coletar esses dados de matrícula na EJA pode ser outro objetivo meu específico. Então eu vou coletar os dados aqui no censo escolar, ou então eu vou à própria Secretaria de Educação do Estado, né, fazer a solicitação sobre esses dados de matrícula, reprovação, né? Eu vou caracterizar, depois vou mapear onde é que essas matrículas estão mais concentradas, né? Depois vou caracterizar o perfil. Então, além de eu trabalhar com as matrículas, eu poderia pensar em outros recortes. Olha, nós vemos que no ensino fundamental, nos iniciais, tem mais mulheres, né? Ou ao contrário, tem mais homens, né? Nós sabemos que os jovens estão concentrados mais no ensino médio e no ensino nos anos finais do ensino fundamental, né, porque talvez tiveram mais acesso à escolarização. Enfim, né, posso juntar outras características ali, né, para minha pesquisa que enriqueçam e que me ajudem a alcançar o objetivo geral de entender mesmo, né, essa presença das pessoas com deficiência na EJA, por exemplo, né? Mas isso pode ser com outros problemas também, né? Todos ali que vocês colocaram, alguns colocaram sobre o uso das tecnologias, achei muito interessante também, né? Todos os temas que vocês estão colocando estão super bacanas ali. E é só, hoje é para a gente pensar, né, como que facilita nossa mente mesmo, né, para a escrita, tá bom? Pode passar o Juarez, por favor. E aí, gente, então, assim, a partir disso tudo, né, que eu já tenho eu tenho o tema, dentro desse tema eu recortei um problema específico, dentro desse problema específico eu tenho uma pergunta determinada, muito clara, que eu quero responder, né? A partir dessa pergunta, eu tenho uma hipótese, eu tenho um objetivo maior com a minha pesquisa, eu tenho aqueles objetivos que eu preciso cumprir, né, para alcançar esse objetivo maior. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter um referencial teórico do meu trabalho. O que é esse referencial teórico, né? Ele vai ser a base do trabalho, né? Ele vai trabalhar os conceitos principais ali que estariam presentes no meu trabalho. Então, se eu estou falando de educação especial, eu vou precisar falar, abordar a educação especial, né? Eu vou talvez precisar não só falar da legislação, né, afirmando a legislação da EJA, já que eu estou falando de frequência e de matrículas, né, como também a legislação da educação para as pessoas com deficiência, né? Eu vou precisar organizar o que é o capacitismo, né? Que são conceitos que eu sei que eu vou trabalhar com eles, né? Que eu prevejo que vou trabalhar com eles durante a minha pesquisa. Agora, é claro que pode surgir, né, no meio do caminho, outros conceitos importantes, né? Então, por exemplo, se a minha hipótese, como eu falei lá no início, ela não casou muito com o que eu estou encontrando,
Provavelmente eu vou precisar de outro referencial teórico que me ajude a compreender o problema sob a luz dos dados que eu estou coletando, né? E tudo bem, né? Porque aqui nós temos um projeto. Isso não é o que... eu só selecionei 3 autores e agora esse autor não vai me ajudar muito. Tudo bem, nesse momento, né? Você previu que esses conceitos seriam suficientes. Pode ser que no andar da pesquisa eles não te sirvam, e tudo bem, né? Não precisa usar todos eles. É claro que o ideal é a gente otimizar, né? Pensar nesses conceitos centrais para que não tenha esse, digamos, esse gasto de trabalho, assim, e tudo mais, né? Se bem que ler nunca é um gasto, é sempre uma coisa para a gente se enriquecer. Mas, enfim, né? É claro que a gente tem que fazer aí uma costura desses conceitos centrais, né? Para tentar se servir desse referencial que realmente ajude na pesquisa, mas também nada impede que no meio da pesquisa você precise recorrer a um outro teórico, né? Que os dados te mostrem um outro caminho, né? Isso tudo é muito flexível, tá? Então a gente está falando assim, mas não é nada muito assim, como é que eu vou dizer, positivista, estruturalista, né? É assim que vai ser, né? São nortes, né? São referenciais para nosso trabalho. Tá? Aí depois eu também coloquei para vocês que a gente tem que cuidar com a apresentação da autoria, né, nessa parte, né? Então, se eu vou trabalhar com o conceito, por exemplo, de capacitismo, às vezes a gente lê tanta gente que acaba não fica na nossa cabeça, né, algum conceito, e a gente esquece que esse conceito é de um autor, né, que a gente colocou ali. Então, é muito legal a gente trabalhar com anotações, né, ter claro os nossos conceitos, poder, para depois, na hora de citar ali no trabalho, conferir a autoria, né, daquelas ideias, colocar direitinho as referências, né, em que eu estou me apoiando, de onde vem aquelas citações, enfim, né? Aqueles estudos que eu estou apontando, né? Quais são as minhas referências, né? Isso aí, esse é o referencial teórico. Então, cuidar um pouco disso, né? Que é bastante importante. Deixa eu só responder aqui algumas questões que foram colocadas. O tema atual é tecnologias educacionais na EJA, mediação pedagógica no ensino de matemática para inclusão, permanência, engajamento e desenvolvimento integral. Então, é um tema bastante amplo, né? É isso que a gente estava discutindo, deixa eu ver aqui, o nome Elvis, né? Bastante amplo e bastante interessante também, né? Como que a tecnologia pode ajudar a mediar os processos de ensino, a gente está falando tanto de gamificação, etc., né? E parece que isso é algo só voltado muitas vezes mais para os jovens, e não é bem assim, né? Isso é uma metodologia que também muitas vezes quem é professor de EJA sabe, né? Que eles se empolgam, eles se interessam, né? Então, acho muito legal, Elvis, o teu tema, e a gente tem conversado isso, né? Então, qual que é o problema que está aí? Né? Por exemplo, posso dar um exemplo aqui, eu vou dar um exemplo, peço licença, Elvis. Até aqui a gente falou sobre isso, né? Dentro desse tema, qual pergunta que eu vou fazer? Posso fazer diferentes perguntas. Posso fazer uma pergunta assim, na minha rede municipal, né? As tecnologias têm sido utilizadas para a mediação do ensino em matemática? Ou eu posso, né? Isso vai por uma pesquisa. Eu posso fazer uma outra pergunta do tipo: quais são, né? Essas metodologias que de fato promovem um melhor aprendizado nos estudantes da EJA? Quais dessas tecnologias, né? Que metodologias? Eu posso também perguntar: os professores têm formação para trabalhar com essas novas tecnologias? Né? Veja, eu estou fazendo várias perguntas diferentes. E aí, esse é o trabalho, né, Elvis? Você, dentro desse tema que é tão rico, tão bacana, pensar na sua pergunta, né? Porque é ela que vai definir depois o teu caminho, né? Porque senão a gente vai acabar falando de muita coisa e também não consegue focar.
Mas assim, professora, eu não sei qual é a pergunta. Então, aí, um bom caminho é começar a ler sobre, né? Porque aí você vai identificar aquilo que os trabalhos que já tratam desse assunto apontam como uma necessidade de pesquisa, né? Apontam como algo que ainda não está muito claro, né? Que precisa ser mais aprofundado, ou apontam como problema recorrente, né? Então, também tem isso. Às vezes a gente fala, tá, professor, eu sei meu tema, mas não consigo achar a pergunta. Como é que eu vou achar a pergunta, né? Ou às vezes eu vou fazer uma pergunta também que eu vou olhar, muita gente já respondeu, né? Então a gente vai precisar ter essa flexibilidade, né? Vou escolher minha pergunta, opa, mas vamos ver o referencial, né? Tem mais gente que fala sobre isso. Bom, se todo mundo está falando sobre isso, o que, que eu quero para o meu trabalho, né? A gente vai precisar fazer essa reflexão, né? Esse diálogo mesmo entre as partes do projeto, tá? Aí alguém perguntou: os slides vão ficar gravados? Vão. E mais uma pergunta: como a literatura especializada, os documentos oficiais da EJA orientam práticas de ensino de matemática? Isso, né? Tá, muito bem, Elvis, achou bem legal. Aí já está colocando mais uma pergunta, né? Tem nos documentos oficiais, tratam, né, do uso dessas tecnologias, como que isso tem sido trazido, né? A gente vê agora uma discussão, agora que eu digo, né, nos últimos anos, uma discussão muito grande sobre educação midiática e tudo mais, né? Mas os documentos, a gente sabe que eles estão ainda muito aquém, né, muito atrasados em relação ao avanço dessas tecnologias, inclusive em sala de aula, né? Mas pode passar, Juarez. Bom, daí depois do referencial teórico, a gente vai pensar, bom, tenho minha pesquisa, os objetivos, né? Tenho esses referenciais, como é para responder a minha pergunta, né? Para alcançar o meu objetivo, eu preciso ver qual é a melhor abordagem para o meu projeto, né? E eu tenho ali a quantitativa e a qualitativa. Então, a quantitativa vai trabalhar com, basicamente, né? Com aquilo que a gente pode medir, aferir, né? E que nem por isso, às vezes a gente tem na Humanas um pouco de aversão, assim, é tudo quantitativo, né? Mas às vezes é um trabalho muito valoroso, né? Então, por exemplo, entender a presença dos estudantes com deficiência na EJA. Pode ser um trabalho só quantitativo, né? Vou fazer só um trabalho quantitativo de identificar, e é isso, né? Esse vai ser o meu trabalho, né? Tudo bem, né? Tem uma sua contribuição. Não, eu quero também fazer um trabalho qualitativo. Então, eu não vou só identificar essa presença, mas eu vou trabalhar hipóteses que explicam essa presença, essa concentração, né, dos estudantes com deficiência, sei lá, na etapa A, B, C ou D, na minha rede, né? Então, eu também vou trabalhar com significados, né, com aspirações, né, enfim, com estudos mais teóricos, né? E muitas vezes também com dados empíricos, né? Crenças, os valores, as atitudes dos sujeitos que, de alguma forma, estejam ali implicados, tá? Então, essa abordagem, quem vai dar para vocês, né, é a própria pesquisa. Assim que vocês conseguirem definir bem a pergunta, o caminho, né, o referencial, vocês vão naturalmente saber qual é a melhor abordagem, né, para responder determinada pergunta, né? E é isso que também nós vamos olhar nesse trabalho final, né, para ajudar vocês. Pode passar, Juarez. Vou dar uma aceleradinha para dar conta. E aí, a metodologia, nós já falamos, a professora Guaciama falou bastante sobre os tipos de pesquisa, né, no encontro passado, não vou me debruçar novamente sobre isso. Aquele material que está lá no SIGA para vocês, ele é muito bom, assim, né, nesse sentido, ele esclarece cada um dos tipos de pesquisa, etc. E aí, o que é importante nessa nossa metodologia? Eu ter claro, né? Então, para responder essa minha pergunta, alcançar esse meu objetivo, qual que é o tipo de pesquisa mais adequado, né? Então, por exemplo, nesse tópico que eu fiz ali, né, da pergunta A, desde a pergunta A sobre a presença das pessoas com deficiência na EJA, não tem
não casa tanto com uma pesquisa, com um estudo de caso. Não casa tanto, não, aliás, não casa, né? Não cabe um estudo de caso se eu quero entender a concentração das matrículas, né? Então, também não cabe ali uma pesquisa etnográfica. Eu posso até prever, em algum momento, né, que eu queira trazer as perspectivas desses sujeitos, de por que eles estão ali, mas isso é outra pesquisa, né? Então, não vai atender o meu objetivo, né? Não vai atender a minha pergunta. Isso eu estou dizendo agora, é claro, parece muito claro quando a gente fala assim, né, gente? Mas eu estou frisando bastante, porque às vezes a gente tem uma vontade, né? A gente entra assim com vontade de fazer. Eu quero muito fazer entrevista. Eu quero entrevistar essa galera, eu quero entrevistar meus alunos, eu quero entrevistar os professores. Mas aí, no correr da carruagem, eu vou ver que mas minha pesquisa não tem muito a ver com as crenças dos alunos, não tem muito a ver com as crenças dos professores. Na verdade, acho que eu nem precisaria ter entrevista, né? E tudo bem, né? A gente não pode forçar um tipo de pesquisa, né, que não caiba nesse problema, né, nessa questão. Depois a gente também vai precisar, tendo claro qual é o tipo de pesquisa, e aí eu preciso também fazer novamente aquele adendo sobre o nosso tempo, né? Então, o que nós temos tempo para fazer, né, nesse período? O que nós achamos interessante que vocês privilegiem, né? A pesquisa documental, a pesquisa bibliográfica, né? Que são pesquisas que não vão demandar de você trabalhar diretamente com os seres humanos, né? E tem toda aquela questão do comitê de ética, e também vão demandar menos tempo, não de menos tempo de trabalho, de esforço, mas menos tempo de tarefas, assim, né? Vão deixar um cronograma um pouco mais tranquilo de trabalhar, né? Mas, é claro, né, que vocês fiquem ali à vontade de escolher, né, o tipo da pesquisa, desde que adequados também à sua pergunta, né, e aos seus objetivos. Então, tendo isso, eu vou saber falar um pouquinho, eu vou precisar falar quais são os dados que eu vou coletar, ou com que participantes que eu vou trabalhar, né, quais são os públicos que estão envolvidos. Então, ali, por exemplo, o professor falou, né, os documentos oficiais que está falando da rede X, né? Quais são as orientações para o ensino de matemática na rede do Piauí, né? Em relação à EJA e novas tecnologias. Então, quais são os públicos que eu talvez precise englobar, né? Vou trabalhar além da EJA, né? Vou trabalhar com os professores de matemática, né? Vou trabalhar com os referenciais teóricos dessa área, né? Então, a gente tem que prever essas coisas na metodologia. Quais são as etapas, né? Que procedimentos eu vou utilizar para atingir o objetivo? Aqui é interessante vocês tentarem casar essas etapas com os objetivos específicos, né? Então, se eu tenho objetivos específicos de fazer uma revisão, né, sobre os conceitos chaves da minha área, né? Qual é a etapa? Primeiro vou fazer buscas em tais portais, né? Depois eu vou utilizar tais palavras-chave. É interessante, né? Você especificar de fato, assim, né? O trabalho que você fez, né? Depois eu vou ver nesses artigos quais têm mais relevância para trabalhar esse conceito, né? Ou então, não, vou precisar fazer entrevista, então primeiro eu tenho que elaborar, né, o meu roteiro de entrevista, depois eu tenho que testar esse roteiro, né? Então, essas etapas são muito importantes de vocês preverem no projeto de forma realista, né? E se vocês verem que vai ter muito mais etapa do que tempo, volta e faz o recorte que necessita ser feito para que você dê conta do trabalho, tá? Os instrumentos de coleta também, né? Então, eu posso ter questionário. O questionário, ele trabalha com dados, né? Mas se eu tiver entrevista, já é uma outra perspectiva, né? Se for entrevista, que entrevista ela é semi-estruturada, né?
ela é uma entrevista direcionada? Que tipo de entrevista? Posso ter um grupo focal, né? Posso ter, ou então que a gente recomenda mais uma análise documental, uma análise bibliográfica, né? Isso eu tenho que prever. Como que eu vou analisar os dados também, o que eu vou utilizar, né? E aí vocês usam o referencial teórico. E depois também o cronograma de atividades, né? Que isso é muito legal, gente. Parece uma coisa chata de se fazer, mas quando vocês estiverem realmente fazendo a pesquisa, vocês vão ver como ajuda, né? Para a gente se organizar, para a gente reformular, né? E às vezes até para a gente reformular os objetivos que tinha ali, não, isso vai dar, isso não vai dar, né? Claro que a gente quer seguir aquilo, né? E que dê certo, a gente tem que fazer para isso, mas isso é mais para ajudar a gente a se planejar e andar com o trabalho também, tá? Depois a avaliação do projeto, a avaliação entra no projeto de intervenção, né? Ah, você pode passar para mim mais um, Juarez? Aqui no projeto de... É porque eu inverti os slides, peço desculpa. Então, no projeto de artigo científico, aí vocês vão colocar as considerações finais, que é ver ali as limitações da pesquisa, etc., e as referências, né? Agora, pode passar adiante, por favor. Então, pessoal, isso é mais para o projeto do artigo científico, né? O projeto de pesquisa. O projeto de intervenção, ele tem basicamente essas etapas, né? Então, a gente tem ali uma introdução, mas a gente tem alguns outros pontos que vão ser necessários, né? E eles todos estão também bem destrinchados ali no livro de vocês, né? Referência. E a gente trouxe hoje, né, para vocês terem uma dimensão que ele realmente vai demandar um pouquinho mais de tempo, né, do que um projeto acadêmico, né, de artigo científico, desculpa. Porque além da introdução, com a justificativa e tudo mais, né, o problema, os objetivos, né, que também vão ter aí, vocês podem ver, né, tá lá, o método, os objetivos, conceitos, nós temos que ter o epítome, né, o que quer dizer, o ponto de partida do projeto. Se eu estou fazendo um projeto de intervenção, como que eu vou chegar nesse público, né? Como é que eu vou propor eles toparem fazer parte dessa pesquisa de internet, desse projeto de intervenção, que pode ser uma pesquisa participante, uma pesquisação, como a professora falou, né, na aula passada. Eu vou precisar legitimar não só com referencial teórico, né, mas também com um referencial dessa realidade, desse público, desse local em que eu quero intervir, né? Então, eu tenho toda a legitimação teórica, mas também essa pragmática, né, essa do contexto. Eu vou ter as minhas perguntas geradoras, que geralmente não são perguntas só minhas, né? Também são perguntas que envolvem aqueles que estão incluídos na pesquisa, porque eles também mobilizam os sujeitos participantes da pesquisa, né? Eu tenho todo um cronograma, eu tenho que fazer depois uma avaliação dos dados que eu coleto, e é sempre interessante que, sendo um projeto de intervenção, tenha esse diálogo com as pessoas envolvidas, né? Tenha um planejamento para divulgação dos resultados, né? E aí as referências. Então, o projeto de intervenção, ele tem esse modelo, né, digamos assim, que vocês podem substituir no template que nós temos lá, né? Um pouco diferente, e que vocês vão ver que também ele demanda um tempo maior, né, para a elaboração de vocês, tá? Então, acho que é importante a gente saber isso, né, e frisar, né, que todos os projetos que prevejam o trabalho com dados de seres humanos, né, o trabalho, aliás, com seres humanos, né, entrevista, sei lá, né, grupo focal, né, ou mesmo intervenção, né, aula, observação participante, não sei, né, todos que envolvam dados de seres humanos vão precisar passar no comitê de ética, tá? E é nesse sentido que eu já vou encerrando, deixar aí uma palavrinha, um tempinho para vocês, é nesse sentido que aquele template que vocês receberam, ele é o template do comitê de ética. Por que a gente escolheu colocar aquele template lá? Porque quem escolher, né, por esses caminhos, vai precisar
já começar, né, fazer o projeto quanto antes, entregar ali em fevereiro, né, ou quanto antes para a gente, e assim que for corrigido, tiver o retorno, já encaminhar com todos os itens para o comitê de ética, tá? Porque demora um pouco esse processo. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Eu tenho 300 projetos que eu passo isso. Pois eu acabei de receber um documento que voltou, e isso vai fazer com que demore só lá para janeiro, meu projeto, né? Porque às vezes são coisinhas pequenas, né? Uma assinatura que falta, né? Mas isso demanda um tempo, né? E eu acho que é importante a gente ter essa ciência, mas também ter, se quiser, se for em caráter, se prepare, né? E aí vocês, para enviar para o comitê de ética, precisa ter todos aqueles itens que estão ali preenchidos, né? Para a gente, não, a gente pediu ali para o projeto de intervenção de fevereiro a introdução, né? O que vem os problemas, a problemática, a justificativa, né? A metodologia, enfim, aqueles tópicos apenas que estão na avaliação final, tá? Então, considerem isso, a gente está falando, não é para desanimar ninguém de maneira alguma, né, Glacialma, até se você quiser complementar, mas é porque realmente, né, para a gente ter essa consciência, porque como a colega colocou, nós temos pouco tempo, né, num curso de especialização, e às vezes é mais interessante a gente fazer um recorte que a gente dê conta agora, e que possa se aprofundar, né, em estudos posteriores, tá bom? Alguém quer comentar? Falei bastante, fui tentando responder ao mesmo tempo, mas quero ver se vocês querem comentar alguma coisa, uma pergunta. Não sei se Prof, uma dúvida. Eu tinha já meio que definido a parte da metodologia e tal, mas agora, diante da sua aula, eu acho que eu vou ter que rever todo o contexto. Essa parte do conselho de ética eu não estava ciente, né? Eu não estava sabendo. O meu foco na pesquisa é voltado para. Só um minutinho. Eu abri uma página acidentalmente aqui, peraí, desculpa. Voltando. tudo bem. Eu cliquei sem querer em algo que abriu que não devia. A minha intenção de pesquisa é voltado justamente para práticas pedagógicas de jovens com TDAH. Eu recentemente recebi esse diagnóstico, eu tenho um filho com o mesmo diagnóstico, TDAH e TOD, e é um contexto que me chama bastante atenção. E eu estava com... Ui, tá dando interferência de alguém aqui. Ai, peraí. Ativei. Era alguém que estava com o microfone ligado. E então a minha intenção era justamente fazer uma intervenção dentro do IFSC aqui de Tubarão, que é onde eu estudo hoje, né? Eu sou aluna também de graduação, já sou graduada, mas curso uma outra graduação e faço parte de vários projetos de extensão de monitoria. E a intenção era fazer um projeto de intervenção com o pessoal do integrado ano que vem, mas diante da burocracia, eu acho que eu vou deixar, como disse a colega ali, eu acho que eu vou deixar para um mestrado e vou fazer a parte de pesquisa documental, né? Apesar que eu já comecei essa pesquisa em outros projetos e realmente eu tenho uma certa dificuldade de encontrar autores que falem sobre esse tema dentro da área educacional. Eu encontro mais na área médica. Uhum. Então, se algum colega puder também me dar alguma indicação, comenta lá no fórum, me manda alguma coisa que eu estou assim meio perdida. Eu queria muito a intervenção, mas diante disso eu vou ter que mudar para documental, né? Então, eu posso alterar lá o arquivo que eu mandei, é porque eu já mandei. Eu queria saber se eu posso alterar. Sim, então assim, ó, também não vamos assim, né? Não quero cortar as asas de ninguém, mas é claro, né? Tem que considerar essas coisas para fazer o recorte da pesquisa. Você tem razão, eu lembro de ter lido ali no fórum, né, o teu projeto, o teu tema, né? Eu acho que ainda a gente, naquele tema, pelo que eu li ali, a gente precisa fechar bem qual é a pergunta, né? O que a gente quer entender? A gente quer entender como é identificado, como é tratado, né? Como são tratados esses sujeitos na instituição IFSC de Tubarão? Isso é uma pergunta. Eu quero entender se esses sujeitos têm acompanhamento específico, né, educacional adequado dentro da cidade de Tubarão, é outra pergunta.
né? Então, acho que você talvez precise primeiro clarear bem essa pergunta para ver se de fato, né? Porque é isso, eu quero fazer uma proposta de intervenção. A gente é todo mundo professor, né? A maioria que é professor, a gente quer trabalhar com a solução, a gente quer dar um jeito, a gente quer botar a mão na massa, né? Faz parte aí do nosso perfil de professor, né? Ou de interessado em educação. Mas é interessante, é isso que eu falei, às vezes a gente tem uma vontade de fazer, usar o método, mas é legal a gente dar um passo atrás e perguntar antes, qual é a pergunta que eu quero? Esse meu método, isso que eu quero fazer tanto, vai me ajudar a responder essa pergunta? E outra coisa, assim, você tem razão, né? Tem muito mais na área médica do que na área de educação. E aí você vai precisar trabalhar com autores que tenham essa perspectiva, né? Que tenha aí uma interdisciplinaridade, né? Tem alguns trabalhos, não na área do TDAH especificamente, mas tem trabalhos na área de educação especial que transitam por aí, né? Que fazem isso. E uma questão também é que os documentos, Cristiane, é Cristiane, né? Isso, pode chamar só de Cris, abrevia. Então, tá bom. Que os documentos, eles nem sempre, quando a gente fala pesquisa documental, gente, nem sempre é pesquisa oficial do município, né? Eu posso trabalhar com os documentos da instituição. Mas, por exemplo, olha que interessante, como que são avaliadas essas pessoas? Eu quero entender a avaliação, né? Como que esse sujeito é acompanhado, é avaliado? Quais são os instrumentos de avaliação dessas pessoas dentro da instituição IFSC Tubarão? Isso é pesquisa, né? Quais são as diretrizes internas ali do IFSC para atender essa população? Ou na prefeitura, quais são os instrumentos que são utilizados para fazer, para determinar, né, se essa pessoa vai precisar de algum tipo de adequação ou não? Ou quais são os instrumentos de avaliação da escola X, né? Eles contemplam uma avaliação diferenciada para esses sujeitos? Não contemplam? Né? Então, a pesquisa documental nem sempre é aquela pesquisa que a gente está ali, né, com carimbo da prefeitura e tudo mais. Podem ser documentos também internos, né? Aí você vai precisar, claro, pedir autorização das redes, mas ainda é documental, né? Não é uma pesquisa direta com seres humanos, né? E trabalhar, claro, com proteção dos dados, etc. E poderia ser também, talvez, não sei, né? Se entra nessa questão de eu ter que pedir autorização. Por exemplo, a gente tem uma pedagoga no campus que ela atua bastante com esses jovens nessa condição. Então, até uma pesquisa com ela mesmo, sem levantar nomes e tudo, talvez passaria pelo Conselho de Ética, se fosse o caso? Passaria. Ai, E ou sempre dificuldade. mas sempre que Vanessa? Vanessa? pode falar, Glacielma. Achei que tinha caído. Cristiane, uma sugestão, você pode fazer uma pesquisa bibliográfica também, para ver como é que o TDAH é abordado na literatura. Eu coloquei um artigo aí no chat, tá? De uma revisão, para você ter uma ideia, né? É uma ideia também, acaba sendo uma forma, vamos dizer, mais prática de trabalhar, né? Pode se juntar as duas coisas, ver como é que a documentação que existe sobre isso, né? E a literatura produzida, né? Uma sugestão. Muito obrigada. Acabei de baixar o arquivo e já vou dar uma lidinha assim depois que terminar a aula que já vou ler ele. Tudo que vier, Beleza. bem-vindo. Muito Imagina. obrigada. Mas é isso. Mais alguma pergunta? Pessoal, nós nos colocamos aqui à disposição de vocês, né? Tanto eu como Glacielma, nós estamos aqui, é fim de ano, a gente sabe que vocês também provavelmente estão com bastante coisas aí, né? Para resolver e apertadas, mas procurem, né? Gastar um tempinho nisso, até para facilitar o trabalho lá que ficou para fevereiro. O prazo dos envios da atividade, se puder voltar lá, Juarez, no primeiro slide que a gente fez hoje. Então, as atividades 1 e 2 ficaram para dia 20 de dezembro, né? E aí, depois disso, nós não vamos mais abrir, porque elas vão estar englobadas no trabalho final,
né? Então, por exemplo, não enviei atividade 1, não enviei atividade 2 nesse prazo, eu vou receber a minha nota, né? 70% ali do que valeria atividade 1 e 2, né? Vai valer até 70%, ou 80%, a gente vai combinar isso melhor, mas vai valer um pouco menos, né? A partir de como esses itens estão apresentados no trabalho final. Por que isso, né, gente? Porque um trabalho acrescenta o outro. Aí não faz sentido a gente ter 3 arquivos, né? Para ler a mesma coisa que está ali no trabalho final, não vai fazer sentido e nem vai fazer para vocês também terem que enviar 3 arquivos diferentes, né? Esse prazo é justamente para ajudar vocês a elaborarem o projeto final, né? Por isso que a gente fez a atividade 1 e 2, não é só a questão avaliativa, mas no sentido de ajudar vocês a elaborarem os textos nesse processo, tá? Então, o prazo final, dessa vez, vai ser mesmo dia 20/12, e depois disso a gente vai corrigir a partir da atividade 3, né? Atividade final. Tudo bem? Leidiane? Vanessa, a gente vai, deixa eu só lembrar também, a gente vai abrir a atividade 3, né, dia 10, e daí vai ficar aberto até fevereiro, né? Vocês vão ter um longo prazo, porque vai ser a junção de tudo, mas procurem não perder os prazos, gente. É isso. Mais alguma dúvida? Professora, Sim, consegue me ouvir? sim, Priscila. Certo. Professora, eu cheguei um pouquinho atrasada, minha internet está cortando e eu não sei se eu perdi alguma informação ao longo da aula, tá? Eu tenho uma dúvida em relação ao acompanhamento do que a gente vai fazendo, porque eu vi que, além de ampliar os prazos, a gente vai tendo um passo a passo, né? Para garantir que a gente vai montando cada pecinha do todo. E aí, por exemplo, a minha dúvida é o seguinte: eu tenho o meu tema, mas eu acho, assim, depois de assistir essa aula, ele ficou um pouquinho amplo, então eu carinhosamente vou enxugá-lo. Mas a minha dúvida é, em relação a envio do tema, pelo que eu saí anotando aqui, dos problemas, das perguntas, a gente vai ter algum feedback, ou isso a gente faz no WhatsApp, porque tem grupo, né? Tem alguns grupos do WhatsApp, para dizer assim, ó, Priscila, tá muito amplo, enxuga, ó, esse aqui tá indo por um caminho. Tipo, essa lapidação, como ela vai acontecer? Que é o nosso retorno, né, Priscila? Isso. Então, isso também tem a ver com esse fechamento do prazo dia 20. Veja, ali já é dia 20, já é, digamos, Papai Noel já está batendo na porta, né? Então, assim, nós vamos já iniciar o retorno dessas atividades que quem enviou ali até o dia 24 vai receber antes, né? Quem entregar, deixar para entregar ali no dia 20, vai entregar e vai receber esses feedbacks depois, né? Porque, né, a gente também precisa do tempo viável para correção, tá? Mas é claro, a gente vai, é por isso que nós pedimos, para orientar vocês, né? Olha, aqui precisa afinar a pergunta, aqui precisa melhorar, essa metodologia não está combinando, né? A gente vai fazer isso para orientar vocês. E também, assim, a gente precisa dizer para vocês ficarem tranquilos, porque a disciplina é para escrever o projeto. Não quer dizer que você depois, lá no trabalho final, né, perceba que não é uma coisa que você realmente queira fazer, ou que vai dar tempo, né, ou você repensou, ou a gente disse lá no projeto 3 que, olha, isso aí está meio descompensado, então pronto, acabou, né? Não é bem isso. É o projeto que vocês estão enviando, né? Então, no projeto, a gente sabe que não vai estar tudo pronto, talvez não esteja tudo redondinho, né? A gente está dizendo aqui no mundo ideal os fatores que a gente tem que considerar para que esteja mais próximo possível do trabalho que vocês vão fazer, tá? Então, vocês vão tendo, né, esses retornos ao longo agora da disciplina, ali até o dia 20, para quem já entregou, e depois o ano que vem mesmo, né, para quem entregar ali lá já no dia 20, fica já para o próximo, né, para o próximo grupo de correção, digamos assim,
né? Porque aí também nós temos recesso e tudo mais, né? Mas vamos continuar, apesar disso, na disciplina, né? Continuamos na disciplina. Mas estou dizendo isso para a gente não ficar assim tão ansioso, e agora vou mudar, né? Vou ter que mudar tudo. Isso faz parte mesmo, né? Dessa disciplina que é o projeto, né? E o projeto tem tempo ainda da gente moldar, certo? Outra questão, E que esse bom, né? feedback, desculpa, professora, desculpa. Não, E só esse uma feedback vai ser dentro da plataforma, via e-mail? dentro da plataforma. Não sei se vocês já abriram nas outras disciplinas, mas pelo menos lá na nossa de sujeitos, né? Quando você recebe a nota, tem alguma. Nós temos colocado os critérios de correção, né? Para dizer o que é que foi que você pontuou, o que não pontuou, né? Nessa agora vai ser menos automático assim o critério, porque são textos mais subjetivos, né? Então, com certeza você vai ter ali um comentário além da nota dentro da plataforma, tá? Certo? E a última coisa, né, que a Priscila perguntou, que bom que vocês, assim, que a aula ajudou, né, a ver que está amplo, esse é o momento, né, gente, da gente reescrever e tudo mais, né? Nós recebemos o WhatsApp. Sobre a biblioteca, eu acho que os tutores vão falar com vocês, né? Sobre esses referenciais e tudo mais, né? E o Dilene, certo? Acho que vocês têm logo mais com a Raquel, né? E os tutores que vão falar sobre esse tópico da biblioteca, tá? Mas, Vanessa, ela tinha perguntado se tem bastante referencial, né? Tem, gente, tem muitos livros que tratam do ProEja na minha biblioteca, tá? Vai ser bem importante. Vanessa, deixa eu dar só um recadinho final aqui, que o pessoal já está saindo. A Raquel pediu para avisar para vocês que semana que vem não terá aula síncrona, tá bom? Fica para o retorno depois das férias. Acho que é isso. Vamos ver. Tá certo. Tá certo, gente. Então, vamos trabalhar, né? Continuem participando do fórum. E quanto antes vocês conseguirem nos enviar, também antes nós conseguimos ajudá-los ali, tá? Um abraço para vocês, boa noite para todos. Tchau, tchau. Boa noite, Olha lá. professora. Tchau, tchau. Bye, Final, bye. ó. Minha contribuição hoje. Nós vamos assistir. Ótimo. Então, boa noite, gente. Boas férias, bons trabalhos e até até fevereiro. Deixa eu parar de gravar aqui.